Bom, queridos, vamos iniciar aqui a nossa histologia do sistema digestório. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral desse dessa organização estrutural que a gente vai observar no sistema digestório, tá? Iniciamos isso semana passada, mas a gente vai relembrar aí alguns conceitos importantes, e o mais importante da gente entender a estrutura do sistema digestório, essa estrutura microscópica, é que ela vai nos explicar muitas das diferenças funcionais desses órgãos do sistema digestório, né. Hoje a gente vai falar especificamente dos órgãos que compõem o tubo gastrointestinal de fato, né, a partir ali do esôfago, tá bom? É muito importante que a gente entenda que existe uma organização estrutural básica no sistema digestório. Todos os órgãos do sistema digestório possuem essa organização estrutural básica composta por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia. E aqui também coloco a camada serosa como parte aí dessa última camada. A gente vai entender um pouquinho da diferença um pouquinho mais adiante, né, da diferença entre uma camada adventícia e uma camada serosa. Existe uma diferença aí, funcional e estrutural também relacionada à cavidade peritoneal. Mas todos os órgãos do tubo gastrointestinal possuem essa organização. Alguns têm a mucosa mais desenvolvida, outros têm a submucosa mais desenvolvida ou menos desenvolvida. É claro que isso vai mudando de órgão para órgão ao longo do tubo digestivo, mas essencialmente a gente vai ter 4 camadas. A primeira, a mucosa, é a camada mais interna e é aquela que vai conter o que a gente chama de epitélio. O epitélio é esse revestimento interno deste órgão. A depender da função deste órgão, ele tem o epitélio mais relacionado à proteção, ou ele tem o epitélio mais relacionado à secreção de substâncias, ou ele vai ter um epitélio mais relacionado à absorção, que é algo que a gente vai encontrar bastante no trato digestivo também, né? São órgãos absortivos, ali especialmente os intestinos, delgado, grosso, são órgãos absortivos, essencialmente, né? Fazem digestão, mas essencialmente fazem absorção de nutrientes, macro e micronutrientes. Dentro da mucosa, a gente vai ter duas outras subcamadas, além do epitélio. Então, a gente vai ter um tecido conjuntivo ali que dá suporte ao epitélio, que a gente chama de lâmina própria. Ali contém vasos sanguíneos, contém tecido conjuntivo de sustentação. E nós temos também a muscular da mucosa, que ajuda na movimentação deste órgão, né, deste tubo gastrointestinal. Abaixo da mucosa, a gente tem a submucosa, que também é constituída de tecido conjuntivo, também tem uma função importante de suporte, mas aqui na submucosa, em alguns órgãos, nós teremos glândulas importantes para a manutenção dessa homeostase do sistema, né, dessa homeostase sistêmica. Então, por exemplo, no esôfago a gente vai encontrar glândulas aqui que são importantes para a proteção desse órgão, tá bom? Temos também a muscular externa, que é composta de 2 camadas diferentes de músculo. A gente vai ter um músculo mais circular e um músculo mais longitudinal nessa camada muscular externa. E temos a adventícia barra serosa, que é a camada mais externa deste órgão, que vai ajudar tanto nessa proteção final deste órgão, né, nessa limitação desse órgão, mas também vai ajudar na fixação deste órgão à parede abdominal e aos outros órgãos adjacentes ali, aos outros órgãos que ficam próximos na cavidade abdominal especialmente, tá? Aqui, esta imagem é do livro de histologia do Ross, tá? É uma imagem bem interessante, porque ele mostra aqui, deixa eu pegar o mostrador. Deixa eu ver aqui se eu acho o mostradorzinho. Então, aqui ele mostra que todos os órgãos, ó, esôfago, vai ter essa estrutura
de 4 camadas que nós conversamos. Estômago, que é um órgão bem peculiar que a gente vai estudar hoje, também vai ter essa estrutura de epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então, aqui todos os órgãos do sistema digestivo, aqui intestino delgado, intestino grosso, com as suas peculiaridades também. Porém, todos eles têm essa unidade, essa organização em comum, que são essas 4 camadas histológicas. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho da mucosa, a mucosa, talvez, se a gente puder destacar a camada principal, ela é a mucosa, tá? Porque é aqui que a gente tem as células e as estruturas mais especializadas deste órgão, né? De qualquer órgão do trato gastrointestinal. Então, ela pode ter função de proteção. Eu posso ter um órgão que faz apenas o transporte de alimentos para outro órgão. Então, este epitélio será mais de proteção, né, mais de revestimento. Nós teremos epitélios, mucosas, que são mais relacionadas à absorção, e teremos mucosas, epitélios, que são mais relacionados à secreção. Então, como exemplo, né, lá no esôfago a gente vai ter um epitélio estratificado pavimentoso, que vai nos ajudar nesse transporte do alimento, nesse movimento do alimento lá da faringe até o estômago. E nós teremos, como exemplo também, um epitélio colunar, um epitélio cilíndrico simples, tanto no estômago quanto nos intestinos. E aí, este epitélio colunar simples, cilíndrico simples, são epitélios que podem ser secretivos, secretores, e podem ser absortivos, né? Como a gente vai ver lá, intestino grosso, por exemplo, é uma região que só faz absorção, né? Dentro das mucosas, a gente pode ter algumas coisas que a gente chama, né? Algumas estruturas que a gente chama de especializações da mucosa. O que é isso? São características peculiares, características ímpares que ajudam na função destes órgãos. Então, por exemplo, tá? Aqui nos intestinos, no intestino delgado especialmente, a gente vai ver bastante isso, a gente vai ver que existem o que a gente chama de vilosidades e microvilosidades. O que é isso? São pequenas cristas, são pequenas evaginações que esse tecido faz para que eu tenha aumento da área de absorção de nutrientes. Se nós não tivéssemos essas especializações, se nós não tivéssemos vilosidades ou microvilosidades, é como se esse intestino, esse tecido fosse reto. Eu teria absorção? Certamente teria absorção. Mas se eu fizer essas cristas, essas evaginações no tecido, eu consigo aumentar a área de absorção e efetivamente consigo aumentar essa área de absorção, eu consigo aumentar a minha taxa de absorção, né? Essa absorção fica mais efetiva, mais eficiente. Então, os nossos órgãos do trato gastrointestinal, eles podem ter pregas, que são estruturas um pouco mais anatômicas, mais macroscópicas mesmo, e nós podemos ter as vilosidades e microvilosidades, que são menores, né? São estruturas um pouco mais microscópicas, tá? Especialmente as microvilosidades elas acontecem na célula. Então, cada célula vai ter uma evaginação ali que vai aumentar a área de absorção, tá? Nós também teremos células que vão apresentar o que a gente chama de glicocálice, onde a gente tem armazenados enzimas digestivas. Então, ali no estômago, especialmente, a gente vai ver muitas células com glicocálice. O que é essa estrutura? Eu tenho ali um reservatório de enzimas na célula. Geralmente, esse reservatório fica localizado no ápice da célula, na região apical dessa célula. E, a depender do estímulo que essa célula recebe, essa enzima digestiva é secretada, né? Ela é exocitada dessa célula para fazer a sua função. Isso vai acontecer, por exemplo, no estômago, lá com os glicocálices cheios de pepsinogênio, e aí quando eu tenho um estímulo propício, esse pepsinogênio vai
para o lúmen do estômago. Então, isso também é uma especialização que a gente pode ver nos epitélios do sistema digestivo. Além disso, outras especializações interessantes são as próprias glândulas. A gente pode ter glândulas que produzem muco, e esse muco vai ajudar não só nesse movimento de alimento no trato gastrointestinal, no tubo gastrointestinal, mas também pode nos ajudar, por exemplo, a manter o pH ideal, né? Cada compartimento do trato gastrointestinal tem um pH ideal para que os processos aconteçam. Então, o muco também pode ajudar nesse equilíbrio de pH, tá bom? Então, as nossas mucosas, elas podem ter função de barreira e também função imune, né? Além dessas especializações celulares que nós falamos, de aumento de área absortiva, aumento de área de secreção, exocitose de enzimas, a gente tem uma função importante de barreira. Então, essas células que compõem o epitélio contêm essas zônulas de oclusão, que a gente chama, que são estruturas também celulares, que, como o próprio nome diz, né, são regiões de oclusão. São regiões em que essas células são tão justapostas, tão juntas, que impede, né, ali qualquer qualquer elemento estranho de passar dessa barreira, né, uma barreira física de fato. E além disso, as mucosas também têm um papel interessante no sistema imune. No nosso sistema digestivo, a gente tem uma estrutura que a gente chama de GALT, que é o sistema imune associado ao intestino, né? É tecido linfóide associado ao intestino, desculpa. Então, essas estruturas vão estar espalhadas no sistema gastrointestinal, né, especialmente lá nos intestinos, mas é, é, a partir do momento que esse tubo digestivo vai avançando, né, a gente vai aumentando essa quantidade de GALT, porque é importante que a gente tenha esse tecido linfático, esse tecido linfóide, que nos ajuda no combate, né, na defesa em relação aos patógenos que podem, de alguma maneira, contaminar ali o nosso trato gastrointestinal. Então, a gente vai também observar essas pequenas ilhas de tecido linfóide, de tecido linfático, que nos ajudam também contra os patógenos que podem tentar, né, invadir o nosso sistema gastrointestinal. E não falei, mas é importante também dizer que a lâmina própria, que é essa lâmina que tem tecido conjuntivo, mas a lâmina própria é um elemento extremamente importante da absorção de nutrientes, porque é lá na lâmina própria que a gente tem muitos vasos sanguíneos e muitos vasos linfáticos. A gente vai ver isso especialmente no intestino delgado, em que ajudam também nessa absorção de nutrientes. Bom, então, a mucosa como um todo, não só o epitélio, mas a mucosa como um todo, o epitélio, a lâmina própria, a submucosa, a muscular da mucosa, tem papel extremamente importante aí nas funções do sistema digestivo, tá? Aqui um pouco sobre a função da submucosa. Ela também é composta de tecido conjuntivo denso não modelado, né, diferente do tecido conjuntivo que nós vimos lá nos tendões, que lá é tecido conjuntivo denso modelado, aqui é um tecido conjuntivo denso não modelado, também extremamente vascularizado e inervado. Então, aqui na submucosa, a gente vai ter o que a gente chama de plexo de Meissner, ou plexo submucoso, que nos ajuda nessa autonomia do sistema digestivo, né, do tubo gastrointestinal, em relação ao esvaziamento dos órgãos, né, o esvaziamento gástrico, o esvaziamento intestinal, nos ajuda no movimento de alimento ao longo do tubo. Então, o sistema digestivo ele tem uma certa autonomia em relação ao sistema nervoso central no que diz respeito a essa movimentação, a essa capacidade de esvaziamento ou enchimento dos seus órgãos. Então, existe uma comunicação ali entre todos os órgãos do sistema digestivo que nos ajuda, né? Ele se ajuda a se controlar autonomamente
independente do sistema nervoso central, tá? E além disso, né, a submucosa também é rica em vasos sanguíneos, como já falei, e também ajuda nesse controle de secreções. Então, esse plexo submucoso, esse plexo de Meissner, ele pode nos ajudar a controlar a quantidade de secreção ali de substâncias ou de sinalizadores celulares, né, gastrina, VIP, que são elementos que são substâncias que são sinalizadoras que são produzidas e secretadas pelo próprio sistema digestivo, tá? Isso tudo a submucosa faz. Então, vamos continuar aqui. A camada muscular, gente, onde tem músculo, tem movimento. Então, a função da camada muscular é movimento. E aqui no sistema gastrointestinal, a gente tem a possibilidade de ter 2 tipos de movimento diferente, tá? A gente tem o que a gente chama de segmentação, que é o movimento de mistura do alimento, mistura do bolo alimentar. Então, os órgãos do sistema gastrointestinal têm a capacidade de contrair e relaxar em pontos diferentes do tubo, para que esse alimento se misture às enzimas digestivas e também para que a gente tenha quebra desses alimentos, para que a gente consiga absorver melhor, né? E a gente também tem o movimento de propulsão, que a gente chama comumente de peristaltismo. A gente acha que peristaltismo é tudo, mas não. O peristaltismo é o movimento de propulsão, é o movimento para frente desse bolo alimentar, diferente da segmentação, que é esse movimento que pode, né, ir para frente e para trás, para frente e para trás, para que esse alimento seja misturado, seja quebrado. Então, a gente tem 2 movimentos básicos aqui da camada muscular, tá? Dos órgãos como um todo. Alguns órgãos, e aqui falo especialmente do estômago, o estômago ele não vai ter apenas 2 camadas musculares, né? Uma circular e uma longitudinal. Ele vai ter 3 camadas. Ele tem uma camada oblíqua, que também ajuda aí nessa segmentação, né? Especialmente nessa digestão mecânica que o estômago faz, tá? Importante também dizer que, assim como a gente viu lá na submucosa, aqui na muscular a gente tem um plexo também nervoso, que a gente chama de plexo de Auerbach, que aqui a gente chama de plexo mioentérico, tá? Esse plexo mioentérico também nos ajuda nesse controle desses movimentos musculares ao longo do trato gastrointestinal, tá? E é importante também dizer que essa camada muscular ela não é contínua em todos os órgãos. A gente tem órgãos mais musculares e órgãos menos musculares. Talvez o órgão mais muscular de todos seja o estômago, mas os outros também têm camadas musculares importantes, tá? E também é muito importante falar aqui do papel do músculo, porque o sistema gastrointestinal, ele é composto de vários esfíncteres. O que são os esfíncteres? São camadas musculares, são músculos que têm a capacidade de delimitar os diferentes compartimentos do trato gastrointestinal. Então, eu vou ter o esfíncter cárdico, que está ali na transição entre o esôfago e o estômago. Eu tenho o esfíncter pilórico, que faz a transição entre estômago e duodeno. Eu tenho o esfíncter ileal, que é um esfíncter que divide o íleo do seco. Eu tenho o esfíncter anal, que vai dividir aí o reto e o ânus do ambiente. Então, todas as camadas musculares, que a gente chama de esfíncter, também são importantes para esse movimento aí no trato gastrointestinal, tá bom? Vamos ver, vamos seguir aqui para a serose e para a adventícia, tá? Qual é a diferença entre camada serosa e camada adventícia? Basicamente, está na composição e na função, né? Qual é a diferença de composição? A camada adventícia, ela basicamente contém histologicamente tecido conjuntivo, tá? Então, esse tecido conjuntivo vai ajudar tanto na nutrição deste órgão,
quanto na fixação deste órgão aos outros órgãos, né, da cavidade abdominal. Os órgãos, eles não ficam isolados, eles ficam ali todos muito juntinhos dentro da cavidade abdominal. Então a gente vai ter, órgãos que têm basicamente adventícia. Eles vão ter basicamente, tecido conjuntivo, tá? Isso é uma característica dos órgãos que não estão no peritônio, tá? O peritônio é uma cavidade que a gente tem dentro do nosso abdômen. Assim como a gente tem a pleura no tórax, a gente tem o pericárdio relacionado ao coração, a gente vai ter o peritônio relacionado à cavidade abdominal. Porém, nem todos os órgãos são peritoneais, nem todos os órgãos estão dentro da cavidade peritoneal. Então, os órgãos que estão fora da cavidade peritoneal, esses órgãos, basicamente, eles têm adventícia na sua camada externa. Então, o esôfago, o duodeno, o reto, esses órgãos não têm serosa, tá? Os outros órgãos todos têm serosa, né? O que é a serosa? Ela é constituída de mesotélio e tecido conjuntivo. O mesotélio é uma camada do peritônio, tá? O peritônio tem ali suas várias camadas, a gente tem o peritônio parietal, assim como a gente tem a pleura parietal, a gente tem o peritônio parietal e a gente tem o peritônio visceral. Então, esse peritônio visceral é o que a gente chama de serosa. E isso é constituído de mesotélio, que é uma camadinha de tecido conjuntivo já relacionada ao peritônio, e o tecido conjuntivo do órgão. Tudo isso forma a serosa. Todos os outros órgãos têm serosa. Estômago tem serosa, jejum e íleo tem serosa. Algumas outras porções do intestino grosso, por exemplo, o colo transverso, tem serosa. Então, todo mundo que está dentro da cavidade peritoneal tem camada serosa, tá bom? Essa é a diferença básica aí entre adventícia e tecido e serosa, tá bom? Bom, vamos adentrar agora nos órgãos propriamente ditos. A gente tem o primeiro órgão do trato gastrointestinal, né? Tirando cavidade oral, faringe. O primeiro órgão do trato gastrointestinal que a gente chama é o esôfago, tá? Basicamente, o esôfago, ele é um órgão condutor, é um órgão de transporte. Ele não faz nenhum mecanismo ali químico de digestão, né? O esôfago, ele pode participar da digestão mecânica, porque ele tem movimento, né? Então, quando você tem movimento dentro desse órgão, dentro desse tubo, você acaba ali quebrando o alimento de alguma maneira, mecanicamente, né? Diminuir o tamanho desse alimento mecanicamente, mas o esôfago não participa da nossa digestão química, tá? O epitélio do esôfago, ele é composto de tecido estratificado pavimentoso não queratinizado, então é um epitélio muito parecido com o epitélio da pele, com exceção da queratina, ele não é um órgão queratinizado, ele é não queratinizado. Ele tem estruturas bem próprias, né? Por exemplo, ele tem o que a gente chama de glândulas esofágicas, que são glândulas que produzem muco, que ajudam no equilíbrio do pH desse esôfago. Além disso, ele também tem glândulas que podem produzir muco um pouco mais neutro, que vai ajudar nessa lubrificação deste órgão. Então, isso ajuda, né, que esse alimento passe pelo tubo de maneira menos agressiva ao tecido, né, do esôfago, a depender do tipo de alimento, isso poderia agredir o epitélio do esôfago, mas o muco ajuda para que isso não aconteça. É importante também lembrar que o esôfago, ele tem ali uma musculatura externa de transição, porque na região superior do esôfago a gente tem músculo estriado esquelético, ou seja, músculo voluntário, que vai participar ali do processo de deglutição, mas depois dos 2/3 inferiores do esôfago já é o músculo mais involuntário, já é músculo liso, tá bom? E ele predominantemente tem adventícia, não é um músculo que tem serosa, com exceção da pequena região abdominal que ele tem, né? Quando o esôfago atravessa o diafragma, ele tem uma porção que a gente chama de porção abdominal, essa porção abdominal tem serosa, mas a grande parte do esôfago
revestido ali externamente pela adventícia. E aqui está a estrutura microscópica do esôfago, que também já é conhecida por nós. A gente tem a região de mucosa, aqui especialmente, ó, aqui o epitélio, que é a camada mais interna desta mucosa, epitélio estratificado, pavimentoso não queratinizado. Logo embaixo dessa camada de epitélio, a gente vai ter a lâmina própria, temos também aqui a musculada mucosa, apesar de não estar tão evidente nessa imagem, né? A gente precisava de uma imagem um pouquinho mais aproximada, mas a gente consegue ver aqui essa estrutura abaixo do epitélio. Aqui a gente tem as glândulas mucosas, ó. Essas glândulas produzem muco, que vai ajudar nessa lubrificação e no controle de pH do esôfago. Aqui nós temos as duas camadas musculares. Então, a gente tem a camada mais interna, que é a camada circular, e a camada mais externa, que é a camada longitudinal de músculo. E aqui embaixo, no finalzinho, mais externamente, ou bem aqui também, a gente consegue observar a camada adventícia do esôfago. Bem parecida com a lâmina que a gente tem lá no nosso laboratório, tá? Aqui um detalhe um pouquinho maior da mucosa do esôfago. Aqui a gente tem esse epitélio, que pode ser, ó, bem grande, bem extenso, muito estratificado, muitas camadas de células na proteção do esôfago. Aqui embaixo a gente tem a lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo e de vasos sanguíneos. E aqui a gente tem musculada mucosa, aqui a gente tem pequenos filetes de músculo dentro da mucosa que ajudam na movimentação do alimento também, certo? Podemos seguir para o estômago? O estômago é um órgão que tem mais detalhes aí, tá? O estômago, ele tem uma função básica de digestão, tá? O que é digestão? Digestão é a capacidade que a gente vai ter no nosso trato gastrointestinal de reduzir o tamanho desses alimentos, até que eles fiquem em tamanho propício para a absorção. Isso que é digestão, é a quebra dos alimentos. Você vai diminuindo o alimento de tamanho para que, em algum momento, a gente consiga absorvê-lo de maneira mais efetiva. Então, se a gente pensar dessa maneira, a digestão, evidentemente, já começa na mastigação. A mastigação é um tipo de digestão, uma digestão mecânica, né? O esôfago, quando faz os movimentos peristálticos ali, de propulsão, também pode fazer digestão. Mas é no estômago que a gente tem aí grande parte da digestão química, né? É um órgão basicamente de digestão. Ele também ajuda nessa mistura mecânica. Então, o estômago tem essa característica de fazer esse movimento de segmentação, né? Então, o alimento ele vai e volta várias vezes no estômago para que essa mistura aconteça, né? Os plexos nervosos do estômago, tanto o plexo submucoso quanto o plexo mioentérico, agem muito no estômago, porque ele vai controlando aí esses movimentos para que a gente tenha essa mistura mecânica. Uma das grandes funções do estômago é formar o que a gente chama de quimo. Quando o alimento chega no estômago e passa por todas essas misturas mecânicas e químicas, ele forma o que a gente chama de quimo, tá? Então, o resultado disso é o quimo, tá bom? Na anatomia, deixa eu colocar aqui a imagem anatômica para vocês verem. Na anatomia do estômago, a gente observou algumas regiões anatômicas importantes, tá? Então, a gente tem aqui a região cárdica, que é esse início do estômago, essa transição do esôfago para o estômago a gente chama de cárdia. Temos o fundo do estômago, que é essa região aqui, ó, fundo do estômago. Temos o corpo do estômago, tá? Que é essa grande região, a região mais afiladinha do estômago. E temos a região pilórica, que é dividida em antro, deixa eu apagar aqui, antro,
canal e aqui o piloro propriamente dito, né, o esfíncter pilórico, tá? Anatomicamente é assim. Anatomicamente. A gente ainda tem as curvas, né, as curvaturas. A gente tem aqui a curvatura maior do esôfago, do estômago, e temos a curvatura menor do estômago, tá? Beleza. Quando a gente vai para histologia, a coisa é um pouco diferente. Então a gente vai ter 3 regiões histológicas e não 4, como nós temos na anatomia, tá? Então a gente tem aqui essas 3 regiões. A gente tem a região cárdica, a região fúndica e a região pilórica. Ué, cadê o corpo do estômago? O corpo do estômago, histologicamente, ele é parecido com o fundo, tá? Então, quando a gente estuda a histologia da região fúndica do estômago, a gente considera anatomicamente o fundo e o corpo, tá? Tudo bem. Qual é a diferença essencial aí de função dessas 3 regiões histológicas? Muito bem. Lá na região cárdica, a gente vai ter o que a gente chama de glândulas cárdicas. O que que essa glândula cárdica faz? Basicamente produz muco que vai proteger todo o resto do tecido gástrico, tá? Então é o muco que vai proteger essa célula de agressões e vai proteger essa célula do próprio pH do estômago, que é um pH superácido, né? Como a gente já sabe. Então, o pH dentro do estômago ali é muito baixo, é muito ácido. Então, essas células estão preparadas para passar por essa acidez, muito por conta desse muco protetor que é produzido, tá? Na região fúndica barra corpo, a gente tem o que a gente chama de glândulas gástricas. E aí sim, a gente vai produzir de fato o suco gástrico nessa região. Então, a gente vai produzir ácido clorídrico, a gente vai produzir as enzimas digestivas que fazem parte do suco gástrico. Então, se eu puder destacar a região mais importante, a região histológica mais importante do estômago, com certeza, é a região fúndica, tá? Porque é aqui que a gente vai, de fato, produzir ácido clorídrico e vai produzir as enzimas, né, o pepsinogênio e as outras enzimas, especialmente o pepsinogênio, que vai ser produzido no estômago, tá bom? A gente tem também a região pilórica, que tem as glândulas pilóricas, né? E essas glândulas pilóricas vão produzir muco e também produzir hormônios que vão delimitar, determinar o esvaziamento ou o enchimento gástrico, tá? Este muco aqui é um muco diferente do muco da região cárdica, porque este muco já vai preparar o quimo para o próximo compartimento, que é o intestino delgado, basicamente o duodeno, tá bom? Quando a gente fala das glândulas fúngicas, que são essas glândulas que estão na região do corpo e do fundo do estômago, a gente vai ter aqui alguns tipos de células. A gente tem basicamente 4 tipos celulares, tá? A gente vai ter as células mucosas, que vão produzir. Célula mucosa produz o quê? Produz muco, tá? A gente vai ter as células principais, que vão produzir pepsinogênio. Nós temos as células parietais, que vão produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. E a gente vai ter as células enteroendócrinas, que são essas células que vão produzir hormônios, os mais variados hormônios que vão controlar o esvaziamento e o enchimento gástrico, tá? E aí no slide coloquei 2 exemplos de hormônios, de sinalizadores, gastrina e somatostatina, que são 2 hormônios, são 2 substâncias importantes nessa homeostase do sistema gastrointestinal. Eu vou falar um pouquinho aqui do fator intrínseco, que o fator intrínseco ele é importante, né? Ele é uma substância produzida pela região fúngica do estômago e é um fator que é extremamente importante para a nossa absorção de alguns alimentos, mas principalmente de vitamina B12.
Se a gente não tem fator intrínseco, a gente não absorve vitamina B12 e a gente pode evoluir para uma anemia que a gente chama de anemia perniciosa, que é uma anemia relacionada à baixa absorção de vitamina B12. Isso pode acontecer com pessoas, por exemplo, que fazem cirurgias bariátricas, né, em que elas têm ali parte do estômago removido, e grande parte do estômago que é removido é dessa região ali do fundo e do corpo do estômago. Então, você perde muitas glândulas fúngicas nessa retirada dessa parte do estômago. Então, geralmente, pessoas que fazem cirurgia bariátrica podem cursar com anemia por conta dessa perda de, da região fúngica e, consequentemente, diminuição aí da produção de fator intrínseco. Então, é algo que a gente precisa ficar atento aí nos nossos pacientes, quando a gente for atuar, na fisioterapia atua bastante com paciente pós-bariátrico, para a gente tomar cuidado mesmo com os exercícios que a gente vai prescrever, porque esse paciente pode estar anêmico, e ele pode não ter tanta resistência assim ao exercício, tanta resistência assim à fisioterapia, por conta dessa questão nutricional mesmo, tá? Também é muito importante dizer que aqui no estômago a gente tem, além do muco que eu já mencionei, a gente tem outras estratégias de proteção desse tecido gástrico, né? A gente pode ter, e aqui eu vou destacar 2 elementos básicos, tá? Que protegem as células do suco gástrico, que são as prostaglandinas e o óxido nítrico, tá? As prostaglandinas, elas naturalmente, fisiologicamente, são produzidas no estômago e elas ajudam nessa proteção intrínseca, né, endógena do tecido epitelial do estômago. Então, por exemplo, quando a gente toma muito anti-inflamatório e às vezes de maneira deliberada, a gente pode inibir essas prostaglandinas do estômago e aí pode gerar ali sintomas gástricos, né? Aquele sintoma de azia, aquela dor no estômago, né? Que a gente chama. Isso pode ser por conta dessa inibição de prostaglandinas que a gente faz no estômago quando a gente toma anti-inflamatório. Então, é extremamente importante o uso racional ali desse anti-inflamatório para que a gente não iniba esse mecanismo fisiológico do estômago, em se proteger desse excesso de suco gástrico, tá? Também é importante dizer que as células do estômago, elas têm ali uma taxa de renovação muito alta, né? Então, a gente, de 3 a 5 dias, a gente renova as nossas células mucosas e cerca de 200 dias ali, a gente renova todas as nossas células parietais. Então, é um tecido em constante renovação. E por ser um tecido de constante renovação, ele pode também sofrer aí anomalias na divisão celular e pode desenvolver neoplasias, né? Vocês sabem que aqui na nossa região, especialmente na nossa cidade, a gente tem uma alta taxa de câncer gástrico, né? Muito provavelmente por conta da alimentação que nós temos, né? Que tem aí como base a macaxeira, né? A macaxeira tem um nível de acidez muito alto, então farinha, tucupi, tudo aquilo que é derivado da macaxeira pode ser, sim, lesivo à mucosa gástrica por conta desse excesso de acidez. Então, algo que já é ácido, você vai acidificar ainda mais. Então, essa renovação celular do estômago, ela sim vai acontecer, mas ela pode ter aí uma predisposição para neoplasias, tá bom? Bom, aqui, essa imagem anatômica eu já mostrei para vocês. Vamos nos atentar aqui a essa imagem histológica, tá? Essa lâmina aqui é uma lâmina que é de transição do esôfago para o estômago. Então, aqui deste lado direito a gente tem esôfago e deste lado esquerdo nós temos o estômago. Olha a diferença do epitélio desses 2 órgãos, tá? Então, aqui no esôfago a gente vinha no epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, e de repente a gente vira um outro tecido epitelial, ó. É outro tecido.
Vejam que a gente já tem aqui o que a gente chama, e aqui eu já vou mostrar para vocês a estrutura, que a gente chama de fovéula, ó. Isso aqui são as fovéolas gástricas. Eu estou aqui tentando desenhar um pouquinho o que é uma fovéula. São essas pequenas, que a gente chama, os estudantes, né, os especialistas em histologia chamam de fossetas ou fovéolas. São essas estruturas assim, ó. As glândulas do estômago têm este formato, tá? O que é uma glândula do estômago? São essas estruturas epiteliais que contêm as células cilíndricas, e aqui o epitélio do estômago é um epitélio cilíndrico simples, secretor, tá? E dentro desse epitélio a gente vai ter vários tipos celulares, como já citei anteriormente. A gente vai ter célula mucosa, célula parietal, célula principal, enfim, todas essas células formam essas glândulas gástricas, as glândulas. Eu perdi o áudio da Cilícia, gente. Tá funcionando? Não. Também perdi. Ah, ela deve ter caído. Perdeu, não tá conseguindo escutar o áudio dela. Acho que caiu o sinal dela. Ela já vai perceber. Voltei, eu acho. Estamos escutando bem? Sim, Cilícia, agora sim. Foi uma desconexão aqui da internet. Vamos ver se agora eu fico de vez. Bom, estava falando dessa estrutura histológica aqui, né? Deixa eu voltar a aparecer para vocês. Pronto, todo mundo vendo? Estávamos conversando sobre essa estrutura aqui do estômago. Então, comentei aqui um pouquinho dessa. Vocês pegaram a explicação das fovéolas? Deu para escutar essa parte? Ou não? Sim, né? Pelos dedinhos levantados aqui, sim. Tá ótimo. Então, eu ia falar, eu acho que da submucosa. A submucosa do estômago está bem aqui, ó, logo abaixo das nossas glândulas fúngicas, abaixo das glândulas gástricas, tá? A lâmina própria do estômago não é tão desenvolvida. A gente vai ver, por exemplo, mais na frente, um órgão que tem a sua lâmina própria mais desenvolvida, que é o intestino delgado, especialmente ali no duodeno. Aqui no estômago, a gente vai ter um desenvolvimento maior
de fato, deste epitélio, que é tão importante para a nossa digestão química, para a nossa digestão mecânica, tá? Também destaco aqui a muscular externa do estômago, que também é bem desenvolvida. O estômago é um órgão muito muscular, porque ele precisa, né, desses movimentos de propulsão, de segmentação, para que essa digestão mecânica também aconteça. Tá bem? Sigamos aqui. Eu acho que eu coloquei mais uma de estômago, para a gente conseguir diferenciar um pouquinho os tipos celulares, tá? Na coloração de hematoxilina e eosina, que é a coloração que a gente mais utiliza, nós não veremos essa coloração aqui, tá? Essa coloração, ela é uma coloração específica para a gente conseguir diferenciar os tipos celulares do estômago. Em uma lâmina corada com hematoxilina e eosina, a gente vai ver alguns detalhes que vão nos dar dicas de que se trata ou de uma célula principal ou de uma célula parietal, tá? Mas aqui a gente vai observar, primeiro eu vou começar por esse esquema aqui, tá? Isso aqui é o esquema de uma fovéola do estômago, uma fovéola gástrica, que também a gente chama de glândula, tá? Vejam que aqui o autor, essa imagem é do Ross, de histologia, ele diferencia aqui em cores os tipos celulares do estômago, especialmente dessas glândulas fúngicas. Então, aqui a gente vai ter as células parietais, ó, que tem essa aparência mais laranjinha, porque na histologia elas são de fato mais acidófilas. Elas têm uma coloração, elas têm um rosa um pouquinho mais vibrante, né, na lâmina histológica. Isso porque ela produz ácido clorídrico, então ela tem aí uma acidofilia, ela tem uma afinidade com os ácidos, por isso que na lâmina histológica ela fica numa coloração um pouquinho mais, um rosa um pouquinho mais vibrante para gente que usa geralmente hematoxilina e eosina, tá? As células principais, que elas são mais abundantes aqui na região inferior, ou aqui nesse esquema elas estão mais inferiormente, tá? Então elas têm essa característica um pouco mais basofílica, elas são um pouco mais roxas, e elas vão ter aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa para ver se vocês conseguem ver esse detalhe aqui, será? Vocês estão vendo que elas têm grânulos? Ó, elas têm aqui vários grânulos na região apical. Esse aqui é o glicocálice cheio de pepsinogênio, que vai ser exocitado a depender do tipo de estímulo que essa célula vai receber, para que ela exocite, né, que ela libere esse pepsinogênio para a digestão aí química de proteínas, o início da digestão de proteínas. Aqui a gente tem as células enteroendócrinas, aqui representadas em branco, que são essas células que produzem hormônios dos mais variados, né? Elas vão produzir especialmente gastrina, é o principal hormônio do estômago, mas também tem outras substâncias sinalizadoras que são produzidas também aí no estômago. Tá bem? Vamos para o intestino delgado, que talvez seja aí o órgão mais absortivo, que tem aí a absorção mais importante do nosso trato gastrointestinal, tá? É um órgão que é importante tanto para a digestão, é aqui no intestino delgado, especialmente no duodeno, que a gente tem a digestão dos 3 macronutrientes, tanto proteínas, quanto carboidratos, quanto lipídios. E aqui também a gente faz a absorção de grande parte desses macronutrientes. Então, o intestino delgado é um órgão que tem uma importância enorme na nossa homeostase digestiva, tá? Como já falei anteriormente, o intestino delgado, ele é um dos órgãos que mais tem ampliação da superfície, né? Existem várias estratégias
dentro do intestino delgado para que a gente aumente a área de absorção, tanto com as pregas, quanto com as vilosidades, quanto com as microvilosidades. A gente vai observar também, aqui no intestino delgado, 5 tipos celulares. Lá no estômago nós vimos 4. Aqui no intestino nós vimos 5. A gente tem os enterócitos, que são, de fato, as células intestinais que fazem absorção e fazem secreção. A gente tem as células caliciformes, que são células produtoras de muco, também para proteger esse epitélio de agressões, de um pH agressivo, tá? Nós temos as células de Pannet, que são células que participam da imunidade do intestino delgado, então são células que produzem defensinas, lisozimas, que são substâncias importantes para a defesa contra diversos patógenos. Nós teremos também células enteroendócrinas, que vão produzir diferentes hormônios, especialmente CCK, que é a colecistocinina, secretina, GIP, motilina, que são substâncias importantes para movimentação, são importantes para desencadear a digestão de algumas substâncias. E teremos também as células M, que são células que transportam antígenos aí, que fazem essa mediação entre a imunidade inata e a imunidade adquirida no nosso sistema gastrointestinal. Vou destacar aqui também o GALT, que já falei anteriormente, mas que é um elemento importante aí nessa defesa. O GALT, repito, é o tecido linfóide associado ao intestino, então são pequenas placas de tecido linfático, tecido linfóide, que tem muitos linfócitos que ajudam nessa defesa do sistema, a defesa do intestino delgado, e também temos a produção do que a gente chama de IgA secretora. O que é uma IgA? IgA é um tipo de imunoglobulina, assim como a IgG, IgM, a gente tem a IgA, que é uma imunoglobulina que está presente de maneira fisiológica no muco. E aí a gente pode, no muco respiratório, a gente tem IgA, no muco do intestino delgado, nós também temos IgA, que vai nos ajudar nessa proteção contra possíveis patógenos que podem aí afetar o nosso sistema digestório, tá? Bom, aqui nós temos um esquema da histologia do intestino delgado. Então, nós vamos observar o que a gente chama de vilosidades. O que são essas vilosidades? Vilosidade são essas estruturas que a gente chama de estruturas digitiformes. O que é digitiforme? É em forma de dedo, parecem dedinhos, tá? Então, as vilosidades são essas estruturas aqui, que aumentam a área de absorção do intestino delgado. O que é uma microvilosidade? Cada célula dessas aqui tem várias pequenas vilosidades que também ajudam a aumentar a superfície de absorção do intestino delgado. Esta foto aqui do lado é uma foto mesmo, tá? Que mostra essas vilosidades intestinais em microscopia eletrônica. A gente não consegue fazer isso na microscopia óptica, na microscopia eletrônica sim, e que a gente consegue observar bem as vilosidades intestinais. Isso aqui, é a lâmina mesmo, uma lâmina de intestino delgado, especialmente de duodeno. Aqui a gente vai observar, observem isso aqui tudo que eu vou marcar é uma vilosidade, tá? Aqui eu tenho as células, esse aqui é o epitélio cilíndrico simples, aqui na superfície do intestino. Observem aqui, eu vou marcar uma célula caliciforme, tá? Bem aqui no cantinho eu tenho uma célula caliciforme, que é uma célula produtora de muco, nesse epitélio, e ela está inserida aí neste epitélio, tá? Aqui do lado direito a gente tem uma estrutura um pouquinho, uma visualização um pouquinho mais distante, né? Então aqui a gente tem, uma vilosidade intestinal.
Aqui eu tenho a lâmina própria, eu vou marcar a lâmina própria bem aqui, porque ela é bem desenvolvida no intestino delgado, ó, a lâmina própria é isso aqui, deste lado é isso aqui tudo é lâmina própria, tá? Do duodeno. Aqui eu tenho região submucosa. Dentro da submucosa eu tenho essas glândulas que a gente chama de glândulas de Brunner, que são glândulas importantes para a defesa e também para a manutenção do pH desse intestino delgado. Lembrando que aqui a gente já tem um pH alcalino, não mais ácido. E aqui eu tenho, ó, aqui logo embaixo das vilosidades eu tenho a musculada mucosa, aqui antes das glândulas de Brunner. Tá bem? Vamos ver isso na histologia na semana de retorno, tá? Por fim, vamos finalizando aí o nosso tubo digestivo com o intestino grosso, barra reto, barra canal anal. Vou falar dessas 3 regiões logo juntas, porque elas têm funções aí já bem parecidas, tá? O intestino grosso, ele tem como função básica absorver ali o restinho dos nutrientes que não foram absorvidos ainda. E especialmente o intestino grosso vai absorver água e eletrólitos, né? Água, sódio, potássio, cloreto, que são ainda eletrólitos que precisam ser absorvidos e que não são completamente absorvidos lá no intestino delgado, tá? Como o intestino grosso ele é responsável por essa absorção maior de água, aí a gente vai ter a formação do bolo que a gente chama de bolo fecal, a formação das fezes mesmo, né? Quanto mais água o intestino grosso absorve desse bolo, mais ressecadas ficam as fezes. Então é importante essa ingestão adequada de água para que o intestino grosso não precise absorver tanta água assim nessa última porção do trato gastrointestinal. O intestino grosso ele não tem vilosidades, como a gente viu no intestino delgado. Ele vai ter o que a gente chama de criptas. Essas criptas podem ser mais profundas ou menos profundas, e elas também têm essa função aí de aumentar a área de absorção, tá? Basicamente, o intestino grosso tem 2 tipos celulares. Ele vai ter a célula absortiva, que é uma célula cilíndrica, ali, bem parecida com a célula do intestino delgado, e também vai ter bastante célula caliciforme. Vai ter até mais célula caliciforme do que o próprio intestino delgado, tá? Aqui a gente também vai ter muito GALT, né, ou seja, muito tecido linfóide, porque aqui nessa região a gente tem já respostas imunes mais intensas. O GALT a gente também vai observar, por exemplo, no apêndice vermiforme, né, que é uma região importante ali de defesa. E uma característica aí, já falando um pouco mais do canal anal, que eu não sei se eu coloquei imagem, acho que não, coloquei. Tá? Vou já falar então dessas zonas de transição. Então, aqui é a histologia do intestino grosso, tá? Vejam que ele não tem vilosidades, mas a gente tem o que a gente chama de cripta, ele tem esse afundamento aqui, que pode ser bem profundo, mas não tem uma vilosidade digitiforme, como a gente viu lá no intestino delgado. E aqui a gente observa muitas células caliciformes nessa região, tá? Ó, e aqui é a aparência, aqui desse lado, é a aparência do intestino grosso na microscopia eletrônica. Vejam que ele não tem, né, essas vilosidades, como nós observamos lá no intestino delgado. E, por fim, quero comentar aqui uma coisa importante com vocês, que é essa região aqui do reto e do ânus, que aqui, tanto no reto quanto nessa região inicial do ânus, a gente tem um tecido epitelial bem parecido com o resto do intestino grosso, tá? A gente tem lá aquele epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes, tudo como se fosse o intestino grosso, tá? Mas aqui na região do canal anal, a gente tem 3 zonas que são importantes da gente comentar, porque isso faz parte também das possíveis patologias que a gente vê nessa região. Então, a gente vai ter uma zona colo-retal, ou seja, uma zona que tem características do colo e do reto. A gente tem uma zona de transição
E a gente tem uma zona pavimentosa, ou seja, a gente tem uma região, a gente tem uma transição de um tecido que é intestinal e vai transitando para um tecido que vai ser exterior, né, vai ser externo, e vai para a superfície externa da pele. Então eu preciso gradativamente mudar esse tecido de epitélio cilíndrico simples e gradativamente esse epitélio vai se tornando um epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, tá? Então é por isso que nessa região anal e reto anal também é uma região, assim como eu falei lá no estômago, é uma região que é muito propícia para neoplasias, por conta dessa diferenciação celular aí, muito constante, que a gente vai observar, nessa região do trato gastrointestinal. Tá bem? Bem, queridos, temos dúvidas de algum momento aqui da aula? A Isabelle colocou um dedo para baixo, né, não sei se foi muito ruim,